Desculpem o atraso. Nós chegamos em um horário aqui na frente, só não tinha lugar para estacionar, então voltamos. Como a sexta-feira é um dia de emissão sempre. Então, dando início, né, a fala da professora Isabel Fernandes de Oliveira. A professora, ela pesquisa políticas sociais e, nos últimos anos, com uma dedicação mais intensa ao SUAS, às políticas sociais voltadas à assistência social. E é um prazer abrir, então, a fala dela e coordenar a palestra. Nós também, da Abrapso, temos um foco bastante intenso nas questões das políticas sociais, especialmente do SUAS. Então, eu vou deixar a palavra, já até pelo adiantado da hora, à professora Isabel Fernandes de Oliveira, que gentilmente cedeu o seu tempo aqui para nós. A fala dela é trabalho social com famílias nas diferentes proteções do SUAS, sob a perspectiva da psicologia. Da Abrapso, figura da Maria Cláudia, mas também todas as outras pessoas que se envolveram nesse projeto coletivo, acho que muito relevante aí para discutir a psicologia, sua formação, atuação aí no campo da assistência social. Fiquei muito feliz, estive por perto, né, por ocasião da criação da associação. Agradecer a confiança, espero não falar muita bobagem aqui hoje. Espero de alguma forma poder contribuir com os debates que vocês estão empreendendo. E a ideia é que a gente, na verdade, tenha uma conversa, porque, sem dúvida, tudo que eu vou falar aqui hoje vem de uma interlocução que eu faço com os profissionais que estão no cotidiano do serviço. No meu trabalho acadêmico, minha interlocução com as pessoas se dá pela via da pesquisa, das extensões, do trabalho articulado com alguns profissionais que estão nos serviços de assistência de onde eu trabalho, no caso lá do estado do Rio Grande do Norte. E também eu tenho trabalhado em parceria com a CATIP aqui, assessorando os projetos da assistência. E por meio de um programa de cooperação acadêmica, o PROCAD, com a UNB e com a Universidade Federal de Santa Maria, também trabalhando com assistência. Então, essas interlocuções me permitem aí usar e falar algumas coisas sobre o trabalho dos psicólogos da assistência social, já desde 2008, para ser mais preciso. Então, quando a Maria Cláudia começou comigo, pedindo para falar sobre essa praxis psicológica do trabalho social com famílias, né, o que é essa praxis, enfim, debater um pouco, contextualizar um pouco, historiar um pouco, como é que vem o psicólogo trabalhando nesse caminho aí da assistência, em que direção que esse psicólogo vem trabalhando, se é de fato pela busca de direitos ou se mantém um viés subjetivo. Eu fiquei pensando que talvez a proposta que eu trouxe aqui para vocês seja um pouco diferente do que a gente costuma ver, tá? Acho que diz respeito um pouco da minha trajetória teórico-metodológica. Espero que não fique enfadonho, mas para mim não faz sentido pensar no cotidiano de trabalho sem entender algumas determinações mais gerais que configuram dois elementos principais. A própria prática do psicólogo, ou a praxis, como a gente queira chamar, e também a própria configuração da política, no caso da política da assistência social, numa sociedade que é marcada por um determinado contexto político, social e econômico. Tá? E que hoje, notadamente hoje, vem passando por um retrocesso se a gente compara com a estruturação do SUS, por exemplo, a partir do ano de 2004. Tá? Então, me perdoem se a coisa ficar enfadonha, eu vou tentar deixar a coisa mais dinâmica, mas essa é a forma como eu penso, eu acho que, inclusive, para a gente avaliar se essa prática psicológica se encaminha na direção do direito ou dessa perspectiva mais subjetivista, acho que a gente precisa compreender um pouco esse contexto, tá? Então, para começo da nossa conversa, só para a gente entender o cenário que se coloca
do SUAS, que a gente sempre parte do princípio como se fosse uma coisa dada, né? Parte da Constituição Federal de 88, que cria o SUAS como um sistema único de assistência social, e a psicologia ela emerge como uma profissão, como uma categoria importante para o trabalho com famílias pobres. E aí o primeiro questionamento que vem é de onde é que veio essa expectativa? Por que a psicologia emerge aí como uma profissão importante para compor essas equipes? Por quê? Que trajetória de trabalho a psicologia tinha na assistência social que justificasse essa inserção? Que trabalho que a psicologia mostrou ao longo dos anos na assistência social com famílias pobres que justificasse isso? Ou seja, de antemão, a psicologia era convocada muito mais por uma competência potencial do que efetivamente expressada para o trabalho no campo da assistência. Ou seja, muitos dos campos, especialmente dentro da política social, que a psicologia adentra, ela adentra por uma competência que se acha que a psicologia tem, e não uma competência que ela efetivamente revelou. E isso nos causa uma série de problemas quando a gente vai para a prática nesses campos. Tá? Além disso, em algum momento dessa trajetória das suas, houve a necessidade de se impedir a prática da psicoterapia, especialmente na proteção social básica. Por quê? O que foi que aconteceu? Porque, em algum momento, se começou a fazer psicoterapia de forma demasiada ao ponto de se tentar impedir a psicoterapia. Porque se avaliou que a psicoterapia não era adequada para ser desenvolvida em determinados espaços. Se a psicoterapia não era adequada para ser realizada em determinados espaços, o que era adequado para ser realizado em determinados espaços? Então, são questionamentos, né, de contexto que eu acho que a gente precisa pensar um pouco para poder fazer uma análise um pouco mais complexa. E aí, essa análise, eu acho que ela precisa resgatar o que eu chamo de 2 elementos essenciais de contexto. E aí, eu preciso voltar um pouco atrás, que pensar um pouco na assistência social pré-SUAS. Por que eu acho que é importante retornar a assistência social pré-SUAS? Porque, quando a gente fala em assistência social, a gente fala de um período que começa na década de 30, com ações bem incipientes, mas que efetivamente dura até por volta da década de 90. Tá? Ou seja, são muitos anos de uma determinada política e de ações que tem um caráter e que tem uma ideologia por trás que são muito fortes e que não acabou. Tá? São projetos societários e são ideologias que concorrem até hoje. Então, na verdade, nós temos são processos de enfrentamento a isso, que competem entre si e que o tempo inteiro eles pendem para um lado e pendem para o outro. E eu chamo a atenção disso porque hoje nós temos o recrudescimento de um processo que já existia antes do SUAS. Hoje a gente tem na assistência o recrudescimento de uma lógica que tende a ser extremamente assistencialista. Tá? Extremamente voltada para a solidariedade social, para a culpabilização das famílias, um projeto até mesmo com uma cara mais caritativa, certo? E aí é bom relembrar que isso já foi o carro-chefe da assistência social, né? Uma política que era eminentemente filantrópica, tá? E que era marcada pelo primeiro damismo. Oi, o Criança Feliz, né? Está aí. No Dia Internacional da Mulher, o que é que ouvimos? Né? Então, a assistência social é uma política de suporte do Estado, né? Político-partidária, com forte caráter político-partidário, e que não era muito alvo de interesse do Estado do ponto de vista de investimento financeiro. Tá? Mas sim, era uma proposta extremamente assistencialista, que era populista, na verdade. Ou seja, era o entretenimento da primeira-dama para dar suporte popular aos estados, né? E, obviamente, ao governo federal. Então, essa era a marca da assistência. E é contra essa marca que vem o SUAS, certo? Então, essa marca, ela permaneceu durante toda a evolução da assistência social. Desde as suas primeiras iniciativas, mesmo quando a gente pensa, por exemplo, nas iniciativas que aconteceram por ocasião do suporte dado às famílias
dos oficiais que foram para a Segunda Guerra, mesmo essas iniciativas, elas já eram assistencialistas. Quando essa assistência ela se expande para as famílias pobres em geral, ela permanece assistencialista, focalizada, pontual, emergencial, etc. E essa lógica é uma lógica difícil de romper, porque é uma lógica que permeia toda a política econômica brasileira ao longo daquele período histórico, inclusive. Tá? E aí, qual era a lógica dos programas? Eles eram programas focalizados, lembrem-se, o programa do leite, por exemplo, era muito comum naquela época, né, dentro do escopo dos programas de alimentação e nutrição. Tá? Os programas que depois vieram se transformar nos programas de cesta básica, né? Os programas de combate à seca no Nordeste, que eram muito comuns, e por aí vai. Então, na verdade, a assistência ela mesclava alguns benefícios que eram assegurados já como direitos e outros que eram mais de caráter emergencial, ou seja, a assistência social era uma massa amorfa em que não se sabia muito bem o que é que caracterizava a assistência social, porque a gente tinha uma mescla de ações que eram asseguradas como direito e uma série de ações que eram prestadas pela solidariedade social via terceiro setor. Então, se a gente perguntasse que equipamentos faziam parte da assistência social, ninguém sabia muito bem dizer o que era. Porque a gente tinha, por exemplo, as FEBEMs, que tinham uma interlocução com assistência e sistema de justiça, a gente tinha as instituições de acolhimento, que também tinham essa interface, e ninguém sabia muito bem dizer o que é que fazia parte do escopo do que era assistência social. Tá? E aí, a partir ainda dessa etapa pré-SUAS, por pressão de organismos internacionais, começa a haver uma certa modificação do trato à pobreza no Brasil. Tá? Se começou a discutir, já se discutia em outros países da Europa, em países da Europa, na verdade, e essa discussão chega ao Brasil, né, de que era necessário se modificar o trato à pobreza em terras nacionais. Tá? Era necessário se pensar numa alteração, né, desse padrão de cuidado não, de assistência, né, que existia à população brasileira. E aí se começa a falar em programas de transferência de renda. Nesse período, o benefício de prestação continuada foi, de fato, o grande avanço em termos de programa de transferência de renda em 1996. Veja aí, de 88 para 96, decorreu aí em ato de tempo razoável. Né? E o destaque também é o programa de erradicação do trabalho infantil, também em 1996. Ou seja, dos marcos constitucionais até a gente identificar alguma perspectiva que tenha minimamente uma proposta diferente do assistencialismo, decorreu aí mais de 10 anos. Tá? E mesmo assim, ainda com fortes características excludentes, mas já se pensava não em benefícios pontuais, mas em transferência de renda, diretamente. Tá? E aí, o que a gente verifica também nesse período? No ano 2000, o Banco Mundial aponta que a pobreza é muito mais do que baixa renda e baixo consumo. Tá? Não pensem que esses direcionamentos é porque o Banco Mundial era bonzinho, não. Muito pelo contrário. Eram direcionamentos que o Banco Mundial fazia para os países capitalistas dependentes para condicionar financiamento, para deixá-los ainda mais dependentes. Mas é óbvio que não fica muito bem aparecer baixos índices educacionais, baixos índices de saúde, baixos índices nutricionais, baixos índices de analfabetismo, isso não fica bem. Complica, inclusive, os resultados dos investimentos fornecidos para esse país. Então, começa a haver uma pressão aí para que esses índices sejam melhorados. E aí se começa a ir uma pressão para se abordar a pobreza de uma outra forma, né? Que não apenas a questão do programa assistencial em si, mas abordar a pobreza por outros indicadores que simplesmente a renda. Tá? Em 2001, pela primeira vez, esse mesmo Banco Mundial publica, embora já se usasse o termo, mas pela primeira vez o Banco Mundial produz um documento falando de proteção social. Ou seja, ele muda a lógica do assistencial para a lógica da proteção social, tá? Como suporte como proposta de suporte para a superação da pobreza. Ou seja, a proposta de superação da pobreza passa por proteção. Quando a gente pensa no termo proteção,
a gente pensa que existe aí algo que desprotege as pessoas. Ou seja, o que é esse algo? É o sistema socioeconômico que é prejudicial para uma grande parte dessa população. E aí vem subentendido, obviamente, que existe uma lógica societária que é perversa com um grande número de pessoas, para a maior parte da população, que é uma lógica de desigualdade cada vez mais crescente. E a lógica da proteção social vem para combater essa lógica da desigualdade, para fazer frente a essa lógica da desigualdade. Tá? Em 2001 vem efetivamente os primeiros programas federais de transferência de renda, que possivelmente todos vocês conhecem, o Bolsa Escola, que chega a atingir 5 milhões de pessoas, o Auxílio Gás e a Bolsa Alimentação, ainda extremamente pontuais, extremamente focalizados, embora o Bolsa Escola tenha atingido o público aí de 5 milhões de famílias, ou seja, bastante expressivo, embora ainda bem distante, por exemplo, do programa Bolsa Família. Né? Também merece destaque o Comunidade Solidária, já no final do governo FHC, que atingiu 700 mil famílias, ou seja, 7% apenas das famílias consideradas em pobreza extrema. Compare com o programa Bolsa Família na sua etapa mais focalizada, que foi o governo Dilma Rousseff, que focalizava em 8,7% das famílias consideradas abaixo da linha da pobreza. Ainda assim eram 12 milhões de famílias. Então pensem no escopo que é, na verdade, o programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família, comparado, por exemplo, à Comunidade Solidária. Tá? E daí dá para ter ideia do que foi a ampliação da assistência social como política e da abrangência da assistência social como proteção social. Tá? Da abrangência do que foi o combate à pobreza a partir de 2004. Então, isso aí é um desafio significativo para os profissionais que atuam na assistência social. Como dar conta desse contingente de famílias que passam a ser alvo dessa política, que passam a fazer parte como usuários dessa política. Tá? E aí, eu peço licença agora, ou seja, meu pensamento foi meio desagregado assim, vocês me acompanhem, por favor, para não ficar sozinha aqui na minha loucura. Eu peço uma parte agora para a psicologia. Como é que a psicologia foi acompanhando aí essa etapa, esse desenvolvimento da assistência social para as pessoas? Porque é óbvio falar da psicologia hoje, a gente vai discutir aqui o que a psicologia faz, o que ela não faz, o que ela poderia fazer, mas por que a psicologia se encontra nesse cenário hoje? Por que a gente chegou a discutir, e muito está em voga discutir compromisso social hoje, projeto ético-político, né? Existe, não existe, pode existir, é um projeto, são vários, enfim. Prometo que eu não vou ficar falando um monte de coisa de história da psicologia aqui não, tá? Eu só quero chamar a atenção para vocês para alguns elementos que eu acho que são fundamentais e que vão se coadunar a essa evolução da assistência como política. Eu destaco aqui, isso aqui são possibilidades de se estudar a história da psicologia no Brasil. Tá? Eu vou chamar a atenção para uma possibilidade que eu simpatizo muito, que é estudar a história por um processo histórico. Tá? Um processo histórico que vai considerar o contexto político, social e científico. Certo? Ou seja, é uma possibilidade dentre outras. Quando eu penso nessa possibilidade, eu preciso atentar para quais as demandas desse contexto social, político e científico, tá? Que demandas que são colocadas por esse contexto para a profissão e para a ciência psicológica. Porque os conhecimentos em psicologia e a prática psicológica, eles não emergem do nada. Eles vão emergir para responder a determinadas demandas que existem na sociedade num determinado momento e por determinadas características. Ou seja, se nós dizemos que antes da regulamentação da profissão existiam determinados conhecimentos psicológicos, saberes psicológicos que foram disseminados aqui no Brasil, eles foram disseminados a serviço de uma determinada perspectiva ideológica. Tá? E esses conhecimentos, eles se consagraram como conhecimentos da psicologia durante muito tempo. Então não foram por acaso. Eles tiveram a sua serventia naquele determinado momento. E eles pactuaram com uma determinada perspectiva de classe. Tá? E foram esses conhecimentos que conformaram uma determinada cultura profissional durante muito tempo. Tá? E essa cultura profissional, ela foi para a assistência também. E ela reverbera na assistência até hoje.
tá? Então, rapidamente, se a gente for periodizar essa evolução da psicologia, eu só chamo a atenção para esse período que vai de 30, período que começa a assistência social, tá? A proteção social no Brasil, né? Para a regulamentação e para a expansão, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para um... E aí, de 30 a 62, vejam bem, a psicologia se consolida, tá? Ou seja, é o período até a regulamentação da profissão. A gente tem teorias técnicas e práticas que se integram eminentemente ao projeto de desenvolvimento econômico brasileiro. Tá? O Brasil está em franco desenvolvimento industrial, ou seja, existe um projeto de desenvolvimento nacional que lançava a mão de saberes, especialmente saberes que visavam adequar ou identificar o melhor sujeito para o melhor posto de trabalho, controlar as massas, né, para fazê-las grandes trabalhadores, né, felizes construtores daquela nação, né, que crescia e se desenvolvia. E os saberes psicológicos naquele momento eles eram fundamentais. Que saberes psicológicos eram esses? Tá? Destaco que era um período de escolarização e ampliação da elite urbana nacional, tá? E a psicologia importa modelos teóricos, ou seja, todo mundo sabe disso. Então a psicologia importa esses modelos teóricos e importa nesse período muito acriticamente. Muito acriticamente. Eu sempre conto essa piada, seria como se não fosse trágico, uma coisa que aconteceu lá em Natal, por volta um pouco depois desse, que foi quando começou a funcionar o serviço de psicologia da UFRN. O serviço de psicologia começou a funcionar antes do curso de psicologia. O curso de psicologia foi fundado em 77. E aí, nessa onda da importação do saber, né, de outras nações, se importou uma série de testes e importaram os testes projetivos. E aí começaram a aplicar testes projetivos lá. Ai, olha, é o que tem para hoje. Vamos aplicar testes projetivos na galera. Quais foram os resultados? Esse resultado saiu na capa de um jornal local. O natalense, esse neurótico sexual. Foi isso, né? Ou seja, se importou os testes psicológicos, né? Acriticamente, sem adaptações de forma nenhuma, e deu o que deu. Eu quero acreditar que nós não somos neuróticos sexuais, né? Ainda, pelo menos não toda a população. Enfim, mas acontecia esse tipo de coisa, né? E os testes psicológicos eram a técnica por excelência e foi muito utilizada e teve sua importância de uma forma muito marcada, né? De uma forma muito associada com esse projeto de desenvolvimento nacional aí, especialmente no período pré-ditadura militar, ainda mais ao longo do período da ditadura militar. E aí, no período da regulamentação, logo após a regulamentação, a gente entra no período da ditadura militar, que a psicologia se vê diante de um dilema, que é a submissão, né, à autocracia burguesa, a constituição de um público-alvo, que é um público da elite, né, que a gente sabe aí, não é novidade, que a psicologia se desenvolve com um público marcado por aquele público que tinha condição de consumir o serviço psicológico do consultório privado, tá? E de uma certa mobilização da categoria já no período posterior de clamor por uma redemocratização. Ou seja, começa a haver no campo psicológico uma certa polarização, um certo debate entre questionamentos, na verdade, no campo da psicologia acerca de para quem os psicólogos servem de fato, né? Então, vários estudos foram publicados nesse período, que foi um período de contexto sociopolítico marcado pela repressão política, tá? E aí, nesse sentido, aquela constituição de uma subjetividade interiorizada daquele indivíduo, daquela promoção do autoajustamento, né? de um autoconhecimento, daquele conhecimento que não é compartilhado, né? Daquele conhecimento que é para ele mesmo. Ou seja, das psicoterapias, era um conhecimento muito bem-vindo, era uma prática muito bem-vinda, era uma prática que não era disseminada. Então, era uma prática que não era proibida, né? E associada a isso vem a falência do milagre, que encolhe o mercado de trabalho para os psicólogos liberais.
Tá? Por outro lado, vem aí o clamor, né? A falência do milagre provoca também o clamor por uma reforma do Estado, a reorganização de movimentos sociais, e se começa a debater dentro desse clamor aí, na esteira de outros movimentos na psicologia da América Latina, que psicologia é essa? Por que a psicologia não se preocupa com questões políticas, por exemplo? Por que a psicologia latino-americana não atenta para as consequências de todos os golpes militares que aconteceram na América Latina? Por que a psicologia não discute política? Por que a psicologia não se interessa por questões relacionadas à pobreza? Enfim, e aí se começa a questionar que função social é essa que a psicologia não se ocupa, né? E aí a gente vê um debate entre uma psicologia que é clássica e uma psicologia que vem se constituindo como crítica. Vejam, não é que uma suplante a outra, as duas concorrem, assim como as duas concorrem até hoje. Tá? Assim como elas são campos de tensão, são campos em disputa até hoje. Eles não se eliminaram. Tá? E aí, a partir de 1981, que é exatamente quando a partir do momento que a psicologia começa a entrar mais sistematicamente na política social, inicialmente pela saúde, uma inserção mais pontual na educação, mas eminentemente na saúde e só nos anos 2000 sistematicamente na assistência, embora já existissem profissionais de psicologia trabalhando em equipamentos de assistência social, é uma fase que a gente denomina de expansão e a discussão do compromisso social, ou seja, a psicologia se consolida, né, como a psicologia brasileira, né, que começa a atentar para questões da realidade brasileira, tá? E aí é uma psicologia que se populariza, tá? Se populariza, ou seja, que ela atinge uma parcela da população muito maior do que aquela que ela atingia antes da década de 1980. Ou seja, não há dúvida de que a política social foi a grande responsável por essa popularização da profissão. Tá? Até hoje, a política social é o grande empregador de psicólogos. Então, isso marcou, sem dúvida, um divisor de águas na discussão sobre o compromisso social da profissão, que é, em última instância, aquilo que a gente está debatendo aqui hoje. Nessa discussão sobre qual é o papel do psicólogo nesses espaços, é um papel de garantidor de direitos ou de busca por garantia de direitos, é um papel de reivindicar questões da subjetividade, são as duas coisas, enfim. Mas não há dúvida que esses questionamentos acerca do papel do psicólogo como agente de transformação social, pela via da política social, é um divisor de águas na profissão e que isso merece ser apontado e destacado sistematicamente, porque é um evento que precisa se manter, né, e se radicalizar, eu acredito, tá? E aí por que eu chamo a atenção disso? Porque esse movimento da psicologia é um movimento que ele caminha lado a lado com essa função da assistência. Ou seja, a assistência ela tinha um caráter pontual, a psicologia tinha um caráter pontual, a assistência tinha uma lógica assistencialista, a psicologia tinha uma lógica individualista. Ou seja, essas coisas vão combinando. Então a gente não pode dizer que a psicologia caminhava sozinha e a assistência caminhava sozinha. Se a gente for ver, por exemplo, né, que na consolidação da produção científica da psicologia na década de 80, os estudos mostravam que o que marcava a inserção da psicologia nesse campo era justamente o não conhecimento desse campo, o não atentar para as reais necessidades desse campo, de não conhecer que sujeito psicológico era aquele, de não conhecer qual era o objeto da psicologia naquele campo, de uma transposição pura e simples de técnicas, de teorias e técnicas, inclusive, que não se adequavam para aquele campo. Então era um momento exclusivo de denúncia. Hoje a gente se encontra mais num momento, eu diria, propositivo, se pensar nesse pagamento do que fazer desse campo. Então eu acho que, embora a gente ainda tenha muitas críticas, eu acho que da década de 80 para hoje, a gente já avançou bastante nesse caminho aí, tá? E aí, ainda no pré-suas, né, para a gente completar a coisa, como é que era esse trabalho social com famílias? Se a gente pensar, o modelo da assistência é uma coisa, a psicologia é uma coisa que se ancorava naquele modelo de assistência, e como é que era o trabalho com famílias nessa assistência social pré-suas? Era o que a gente já esperava. Vejam, a concepção de família, né, era a concepção mais tradicional possível. Tá?
Lembre-se o que eram, por exemplo, os casos de divórcio na década de 60, de 70. Tá? Pensem em falar, por exemplo, em famílias homoafetivas na década de 70. Pensem como é que os psicólogos trabalhavam com a possibilidade de famílias homoafetivas na década de 70, na década de 80. Ou seja, os psicólogos eles estavam lá para tratar o distúrbio. O que é que aquilo ia provocar nos filhos. Tá? Ou seja, os psicólogos eles reforçavam a noção de família padrão. O trabalho social com famílias era trabalhar em cima das consequências que uma família desestruturada poderia provocar naquelas pessoas. Ou seja, nós reforçávamos esse padrão, né, que no fim das contas era um padrão segregacionista, né, preconceituoso, enfim. Mas para aquele momento não tinha nada de preconceituoso. Era o modus operandi que existia ali. Era reiterado pela própria política de assistência social, pela sociedade como um todo e pela psicologia. Tá? Ou seja, a psicologia não estava fazendo nada diferente do que era preconizado pela política, inclusive. Tá? Pensem qual era a lógica de funcionamento das SEBENs. Era a lógica puramente de controle e de recolhimento. Não existia trabalho com famílias. Né? E aí, as expectativas eram as expectativas clássicas das funções alicerçadas nas diferenças entre os sexos. Existia uma profusão de conhecimentos psicológicos produzidos. Vínculo mãe e bebê. Os falavam em vínculo pai e bebê. Não é isso? Porque o papel da mãe, porque, né? Enfim, a psicologia é cheia dessas coisas. Naquela época, entendeu? Década de 70 e 80, sabe? Enfim, não estou negando esse tipo de conhecimento, mas é óbvio que existia aí uma tendência a priorizar os papéis pelo sexo e atribuir certos tipos de relação baseados em diferenciação de papéis sociais do sexo. E isso se reproduzia muito claramente também nesse trabalho com famílias. Tá? Da mãe como aquela que organiza a família, que dá o suporte, que dá o carinho, que dá o amor, né? E o pai que dá o limite, que dá o suporte financeiro, etc. E hoje não mudou muita coisa, não. Né? Aí o que é que vem? As respostas, as propostas são residuais, são pontuais, né? Trabalhando nos comportamentos desviantes, uma perspectiva extremamente moralizante, né, de problemas que são sociais, tá? E o pior de tudo, a responsabilidade pelo fracasso na socialização dessas pessoas recai sobre a família, mais frequentemente sobre a mãe. Né? E aí, o que acontece? Os psicólogos começam a trabalhar na responsabilização dessa família. Como é que essa família pode consertar o erro que ela mesma provocou? Ou seja, contexto social não fazia parte do espectro da atuação do psicólogo. Discutir direito social, muito menos. Tá? O foco do trabalho do psicólogo era na família derrotada, na família fracassada, na família incapaz. Não se pensava, por exemplo, em potencializar famílias. Hoje eu já levei no discurso do PAF, por exemplo, em potencializar a família. Mas lá se pegava o erro pelo braço. Né? A questão de trabalho era o erro, era o problema, era o desvio, era a desestrutura, era a patologia. Ou seja, o foco era aquilo que estava dando errado. Não se procurava o que estava dando certo para potencializar o que estava dando certo. Que ainda hoje é um pecado que nós cometemos. A gente vai muito em busca também do que está errado. E esquece o que está dando certo. Tá? E aí, pensar em ações preventivas, né? Pensar em uma perspectiva um pouco mais comunitária também não era alvo do trabalho do psicólogo. E aí vem as velhas, novas psicologizações dos problemas sociais. Né? Então, para tudo, uma boa psicoterapia resolve. Para absolutamente tudo. Tá? E aí, as práticas eram institucionalizantes, né, de controle, normalizadora, disciplinadora, legalizante, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, tá? Como eu falei, os direitos sociais não faziam parte desse espectro de atuação. Pensem, psicólogos que trabalhavam em instituições de acolhimento, né,
instituições de cumprimento de penas para jovens, instituições de mulheres abusadas, etc., não sabem direito social. O psicólogo não trabalhar com direito social. Isso é trabalho de assistência social. Tá? Ainda hoje, encontramos colegas que acham que discutir essas questões não é trabalho do psicólogo, é trabalho da assistência social. Pensar em porte do município, índice de desenvolvimento do município, conhecer as vulnerabilidades do município, muitos de nós ainda acham que isso não é tarefa nossa. Tá? Então, se hoje a gente acha que não é tarefa, muitos de nós acham que não é tarefa nossa, imagina naquela época. Então, a pobreza aparecia como um elemento que era trabalhar no trabalho. Tá? Por exemplo, isso estou falando da década de 80, né? Década de 90. Agora imagine que eu, em pesquisas minhas, eu já encontrei, já perguntei um profissional de psicologia o que ele achava que era um problema no trabalho dele. Eu disse, o único problema que eu acho é só o fato dessas pessoas serem pobres. Eu disse, Então, eu tento acreditar que isso não é mais a regra, já foi. Mas eu acho que trazer essas coisas, eu acho que ilustra o quanto que a gente precisa o tempo inteiro prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, porque nós facilmente somos cortados. E quando a gente está num momento de, vai no projeto chamado de revertério, né? como atualmente nós estamos, de retrocesso, tá? E nós vamos ser cada vez mais pressionados de todos os lados, eu acho que a gente precisa o tempo inteiro lembrar, sabe, manter uma geladeira, eu preciso cuidar do que eu estou fazendo, eu preciso avaliar o que eu estou fazendo o tempo inteiro, porque facilmente a gente cede a pressão do que é mais fácil, ou do que é menos difícil, tá? E aí a psicologia acessória essas práticas, né, excludentes de controle, ela serve como um meio de controle do Estado mesmo, tá? E aí, fazendo esse apanhado, né, ou seja, a gente encontra muito bem casadinho esse cenário. Uma política que é de controle, né, uma política social que está dentro de um estado de exceção, uma política que opera de uma forma assistencialista, clientelista, populista, e uma psicologia que, quando está inserida nesse campo, tá, e mesmo fora dele, é uma política que atua da mesma forma. Como pacificadora, como controladora, uma psicologia do ajustamento, tal como ela se estruturou na lei, inclusive, que regulamenta a profissão. Tá? E aí, finalmente, chegamos ao SUAS. Olha aí, metade do tempo. Cheguei no SUAS. Tá? E aí, o SUAS, de benemerência a direito, efetivamente, a gente pode caracterizar assim. Em 2004, o Lula começa aí com Fome Zero. Tá? E aí é o pontapé inicial. Ou seja, o Lula assume a política imediatamente de erradicação da fome, tá? E que depois ele vai expandir isso para os SUAS, juntamente com o programa Bolsa Família. E isso se dá a partir do reconhecimento, né, que o modelo societário, que o modo de produção capitalista, ele gera uma pobreza que é estrutural. Se ele gera uma pobreza que é estrutural, essa pobreza não acaba. Se essa pobreza não acaba, cabe ao Estado, que é o gerenciador, que é o comitê central dessa burguesia, cabe a esse Estado manter minimamente as condições de vida dignas para essa população. É isso que é uma política social democrática. Tá? Então, de uma certa forma, a transferência de renda acompanhada de um serviço socioassistencial, ela deve reconhecer isso. Por isso que durante algum tempo se discutia se o programa Bolsa Família deveria ser um direito. Tá? Essa discussão, obviamente, em termos neoliberais não ia mudar, né? Mas, enfim, se discutiu isso. Tá? E aí o SUAS marca um movimento das políticas de favor e de ocasião, marca o período anterior, e emerge como um direito social, tá? Que não é pouca coisa. Tá? Esse SUAS assume o paradigma da proteção da década de 2000, tá? Contra esse assistencialismo e o clientelismo. Tá? E inova, obviamente, a unificar os programas anteriores, mas eu avalio que a principal inovação do SUAS foi a implantação da proteção social. Tá? Eu acho que é o maior avanço e o maior desafio. Porque trabalhar com proteção social, com prevenção à vulnerabilidade em ambientes vulneráveis, tá, é muito complexo.
é muito complexo, é muito ousado, é muito difícil, né? E é uma coisa que me pega pelo braço mesmo, tá? Então, qual é o cuidado que a gente precisa ter quando a gente analisa o SUS? Para a gente não cair no fatalismo e no certo comodismo. Primeiro, é a real função da política nesse modo de produção. E aí eu coloco que é entre o feitiço da ajuda e o direito social fica a gestão da pobreza. Porque, vejam bem, a política social é uma estratégia do capital para a manutenção dele mesmo. Tá? Ela é uma estratégia do capitalismo, certo? Ela não visa a superação da pobreza. Ela visa a minimização da pobreza. Vejam, vocês não vão ouvir em discurso nenhum, tá? Eu lembro até que Dilma, em algum momento, ela até falou, vamos eliminar a pobreza. Depois nunca vi o que ela falou. Ela falou, vamos minimizar, vamos eliminar a pobreza extrema. Né? Porque a pobreza não se elimina nesse modo de produção. Não se elimina. Tá? Então é preciso que a gente entenda que a política social ela tem um limite muito claro. Isso não é uma justificativa para a gente desistir dela. Muito pelo contrário, a gente precisa radicalizar essa política. Porque política é conflito. Política é conflito. Política é conflito entre grupos que defendem interesses distintos. Se a gente defende o interesse dos usuários da política, a gente precisa transformar essa política para que cada vez mais ela seja mais democrática, ela seja mais redistributiva. Mas a gente precisa saber que isso tem limite. E o limite não vai ser a eliminação da pobreza. A pobreza só se elimina quando você não tiver mais preparação para o trabalho. Ou seja, quando você não tiver mais capitalismo. Certo? Então, se a gente reconhece esse limite, aí a gente tem mais consciência de até onde a gente pode ir. Isso evita uma grande frustração que muitas vezes nós temos quando estamos por serviços em que a gente lida com uma série de dificuldades. Porque o que é que acontece? Eu vou falar isso um pouco mais para frente na política social do neoliberalismo, mas é o seguinte: quando a gente vê a política ser dominada, muitas vezes não diretamente, mas em coisas acessórias. Na proposta da intersetorialidade, né, na ausência de equipamentos que a gente não consegue fazer uma relação, tá? Em condições mínimas de infraestrutura para a gente trabalhar, na falta de pessoal. Isso aí são estratégias, tá? Para que a política não funcione. Porque essa lógica, a política não funcionando, é a política funcionando. A política do conflito funcionando. O conflito funcionando. Tensionando aí. Entende? Então, essa é a primeira coisa. E isso não pode ser uma justificativa para a gente se acomodar. A gente precisa saber que isso faz parte do jogo. É um jogo. Quem impressionar mais ganha. Quem impressionar mais ganha. Tá? Então, entre esse feitiço e o direito, vai ficar a gestão da pobreza. Nós vamos ser gestores da pobreza. Resta saber em que pobreza a gente vai tomar conta. Se é a pobreza absurda, extrema, os miseráveis, ou se a gente vai minimamente conseguir trabalhar com processos de consciência, né, com organização popular, né, com empoderamento de comunidades, né, na falta de uma palavra melhor, enfim. E mobilização. Não só das pessoas, mas de nós mesmos como categoria. Tá? Hoje, eu fico muito feliz de estar num lugar como esse, que eu vejo psicólogos se organizando dentro da polícia. Isso na área da não é possível. Eu vejo hoje trabalhadores de assistência social e mental em greve há 3 meses. Reivindicando a política da assistência social. Então, eu acho que isso diz muito da evolução do campo. E isso é política. Isso é jogo de interesses. E não é interesse amigo, é interesse da política, para que ela exista. Tá? E aí, um outro desafio, a tal da intersetorialidade. Eu espero na mesa de manhã conversar coisas importantes sobre a intersetorialidade. Né? Porque a política social é uma só. Tá? A política social é uma estratégia para manejar a questão social, que é uma só. A questão social é um conjunto de problemas. É um conjunto de problemas. Então, para você trabalhar esse conjunto de problemas, você deveria trabalhar o conjunto de problemas e não pegar os problemas, separá-los, fragmentá-los e para cada problema você lançar uma política.
Se você faz isso, como a gente faz, como o Brasil faz, por exemplo, você trabalha tudo de forma fragmentada e pontual. E aí o que é que vem? Vem o discurso da intersetorialidade para pegar e juntar tudo. Mas vamos trabalhar intersetorialmente que a gente resolve tudo. Como a boa gestalt, o todo não é a soma das partes. Né? E para você trabalhar intersetorialmente, você primeiro precisaria ter cada política funcionando de uma forma muito consolidada, muito forte. Vocês conhecem alguma política que trabalha de uma forma muito consolidada, muito forte? Eu não conheço. Nem o pobrezinho do SUS, que tem uma trajetória muito maior que a nossa. Né? Como é que você está trabalhando intersetorialmente se a gente até hoje está discutindo referência e contra-referência no SUS? Que não funciona. Nem isso. Se até hoje a gente fica, acompanhamento de dependência química, é o SUS, é não sei quem, é consultório na rua. Tá? Ou seja, efetivamente, hoje, a intersetorialidade é um dos maiores desafios da política pública. Certo? Então, a gente, antes de pensar em intersetorialidade, a gente precisa pensar em rede socioassistencial. Para pensar em intersetorialidade. Então, esse discurso da intersetorialidade, ele precisa se manter em vista. Mas ele precisa se manter em vista, especialmente quando a gente pensa, né, em potencializar as políticas de uma forma geral. Aí sim, ele faz sentido. E não adianta só tentar traçar estratégias de intersetorialidade se internamente a gente não dialoga. Não adianta. Tá? E aí vem a questão da articulação de níveis de complexidade, que é uma discussão que já está em voga dos SUS, por exemplo, né, que é um problema importante para a assistência. Os SUAS precisam pensar o que é essa articulação de níveis de complexidade, porque os SUS já trabalham com propostas de redes poliárquicas, que entende que não é porque você está no nível mais elevado de complexidade que o trabalho seja mais complexo. Por exemplo, eu penso que o trabalho na proteção social básica é um trabalho muito complexo. Sabe? É muito complexo. E aí? Como é que a gente trabalha? Então, talvez a proteção social especial tenha uma densidade tecnológica diferente. Mas se a gente pensa numa perspectiva de rede, certo? A coisa faça muito mais sentido do que você pensar naquelas escadinhas, né? De menos complexo, médio complexo, alto complexo. Porque a proteção social básica foi tão distante da outra complexidade. E como é que você faz esse cuidado com a família, essa proteção dessa família, de uma pessoa que está acolhida? Então a coisa fica muito mais distante para você pensar no trabalho nessa rede socioassistencial. Tá? É um outro desafio para o SUS. E que tem a ver, não pensa que eu estou voando, não, porque eu vou, mas eu até isso, tá? Porque isso tem a ver com esse trabalho com famílias. Certo? Porque como é que a gente faz? Enquanto o trabalhador traz, fazer esse acompanhamento, manter contato, porque no fim das contas, existe uma família que permanece lá no território. Existe uma família que está lá no território. Ou uma família que está lá sendo usuária dos CREAS, e que vocês vão precisar acompanhar. E que vocês vão precisar dialogar com qualquer profissional que também está lá na proteção social básica. E isso acontece? Esse diálogo acontece? Como? Né? Enfim. E por último, nesse campo vem a tal da matricialidade sociofamiliar, que é um grande desafio aí do trabalho com famílias e que é, né, o carro-chefe aí das políticas públicas de uma forma geral, ou seja, é o SUS que envolve a matricialidade sociofamiliar. Aí traz a inovação da família sob a perspectiva mais ampla, mais abrangente, com a posição dos modelos mais tradicionais, que existiam pré-SUS. E essa noção de família aparece como uma espécie de um antídoto, né? A fragmentação e a individualização da proteção. Né? E vem aí a discussão contida na PNAS, da centralidade da família como núcleo, tal, de estruturação e desenvolvimento das ações, vocês sabem disso muito mais do que eu, enfim. E essa família deve ter seus vínculos potencializados como perspectiva de integralidade na proteção. Aí vem a primeira armadilha. Tá? Potencialização de vínculos. Parte-se do pressuposto de que família pobre tem vínculo fragilizado.
cobra tem vínculo fragilizado. Está lá, na PNS. Por quê? Aí parte-se do pressuposto de que a família pobre é uma família desestruturada. Percebe essa escapada da polícia? Então, parte ainda do que está errado. Ou seja, mantém, no fim das contas, uma proposta de que a matricialidade sócio-familiar vai no defeito. Potencializar os vínculos, fragilizar, esse tempo que a gente vê sistematicamente nos documentos. Existe essa possibilidade? Existe. Mas a lógica da proteção social básica não é prevenção. E onde está a prevenção aí? Tá? Acho que esse é o primeiro elemento. Tá? E aí a ênfase é no resgate da polícia, no resgatar essa família da situação de violação de direitos e promover bem-estar e qualidade de vida. Qualidade de vida é duro, né? Bem-estar. Potencializando vínculos familiares e comunitários. Quando a gente vê que os vínculos mais fortes, comunitários mais fortes, são exatamente nas comunidades mais pobres. Coisa que a gente nem sabe fazer, com a verdade. Enfim. E aí, o próprio discurso da política é um discurso que dá aquelas escorregadas e a gente precisa atentar para esse discurso também, saber um pouco problematizar esse discurso. É óbvio que a gente vai ver muitos vínculos fragilizados. É claro que a gente vai. Mas a gente não pode partir desse pressuposto, porque a gente já vai atrás do problema. A gente já vai. Sabe esse doutor que vai para a banca? Já ia ler o trabalho, cadê o problema? E preocupar nem de elogiar o trabalho da pessoa, cadê o que está errado aqui? Né? Só atrás do problema, né? Enfim, a ideia não é essa, tá? E aí, quais são as armadilhas? A matricialidade, por si só, dizer que trabalha com a matricialidade sociofamiliar, não elimina por si o conservadorismo. Está aí o conservadorismo na minha proposta do vínculo, por exemplo. Está aí. A matricialidade aponta em muitos momentos a centralidade dos papéis ainda. Embora tenha todo aquele discurso de família, do laço, de responsabilidade, do afeto, não sei o quê, ainda tem essas escapaturas. Tá? Esse conservadorismo pode não vir na política, mas pode vir no profissional. Pode vir do próprio usuário. O vínculo pode se fragilizar. Como é que eu trabalho? Eu posso ter uma visão de família a mais abrangente possível, mas eu posso trabalhar com uma pessoa que não tem essa visão. E aí, como é que eu trabalho com ela? Posso trabalhar com uma família que tem a visão de família mais tradicional possível. Eu tive a oportunidade de participar de 2 bandas ultimamente. Uma delas, os profissionais tinham uma perspectiva de família exatamente como diz a polícia. Um deles tinha uma visão de família bem tradicional, mas eu fui imaginando. Por outro lado, adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas, não me trabalham sobre o modelo ideal de família, nem deles se meteu a prova. Nem deles. E aí, como é que você potencializa vínculos? Uma pessoa que acredita que sua família não é família dela. Qual é o trabalho social que a gente faz com essas famílias? Né? Enfim, é preciso dar um passo atrás e pensar para além do que a política pede. Né? Antes de fortalecer os vínculos necessários, descobrir quem é a família para essas pessoas. E aí a gente começa esse trabalho social. Né? E muitas vezes, inclusive, ter cuidado para as nossas concepções de família que não cheguem às nossas concepções. Para que as nossas concepções não cheguem no nosso trabalho, tá? E não reproduzam esse modelo de família ideal, estruturada, desestruturada, enfim. Uma família não afetiva, ou monoparental, etc. É preciso que a gente tenha cuidado com isso. Tá? Para a gente não reproduzir, porque não deixa de ser armadilha. E um outro cuidado que a gente precisa ter é que a matricidade sociofamiliar pode apontar as contradições de classe, porque
Uma vez que a gente centraliza tudo na família, a gente pode centralizar na família também a responsabilidade dela na saída da condição de pobreza. A gente pode simplesmente colocar nela exclusivamente a responsabilidade pela saída dessa condição, desconsiderando o contexto histórico, desconsiderando o contexto social e econômico no qual ela está inserida. Ou seja, ocultando as determinações de contexto. Tá? Então, trabalhar pelo fortalecimento, e aí, por exemplo, se essa família descumpre a condicionalidade, porque desse jeito você não vai sair nunca dessa situação. Se não manda os meninos para sua, porque desse jeito aí, porque você não quer sair disso. Porque você faltou a oficina, então realmente você não quer sair dessa situação. E aí a gente começa a culpabilizar aquela família, como se aquilo realmente fosse ser o maior determinante da situação de vulnerabilidade na qual ela se encontra. Então, esses cuidados nós precisamos ter nesse trabalho com famílias, ok? Mas também tem prática, pelo amor de Deus. E aí o cuidado de me dá um tempo aí, pelo amor de Deus. Quando você estiver de saco, você me põe a boca, porque eu vou falar aqui, tá? E aí, cuidado com o metodologismo. O que eu percebo é que a gente fica muito ansioso pela técnica sobre o que fazer no campo, né? E aí nós pegamos várias possibilidades de técnicas mesmo, né? De estratégia. O que é que eu faço? Como é que eu monto uma oficina disso? Como é que eu monto uma oficina daquilo? E a gente não pensa no por que a gente está fazendo aquelas coisas. Uma crítica que a gente sempre faz para a psicologia de uma forma geral, a gente se foca mais em fazer do que conhecer a demanda, em conhecer a comunidade. E aí, conhecer a comunidade a gente não conhece dentro da instituição. A gente não conhece dentro da instituição. E a vínculo com a comunidade, a gente não cria com medo de contenimento. Tem que botar o pé na terra. Não tem muito jeito. E aí a gente precisa também ter o cuidado para não psicologizar tudo. Porque a gente foi trabalhar para isso. Então, tipo, a nossa tendência é agir assim. A formação para rotular, para psicologizar e tal, é o que a gente tem. Então, isso aí, em alguns momentos, é importante, tá? A gente pode fazer, a gente deve fazer, mas não é o elemento principal e único, tá? Então, é preciso ter cuidado e, principalmente, ter cuidado para não pressionar essa família a assumir mais responsabilidade e mais tarefas do que as que ela já tem. Mais pressões do que aquelas que ela já tem, tá? E aí, eu vou colocar mais lenha na fogueira, para fechar, tá? Eu não poderia deixar, eu até comentei com o Catita, eu falei, Catita, eu não posso, pela minha formação, estar no espaço desse, como hoje, no espaço que eu acredito que seja assim, político, tá? E não falar do momento atual, tá? Eu vou falar dessa crise que a gente está passando. E o que é que isso impacta, tá? Minha ideia, o que é que isso impacta nesse trabalho que a gente está discutindo aqui, certo? E falar um pouco dessa crise, que na verdade muito mais do seu impacto para a assistência social, certo? E obviamente para o trabalho com as famílias. A primeira coisa é que essa crise não é surpresa para quem estuda esse campo. A catálise e crise são sinônimos, a catálise não funciona sem crise, tá? No Brasil, vocês podem ver, ela é mais forte, não é preliminar, porque o Brasil é um país capitalista independente, então a gente tem uma taxa de desemprego um pouco maior que em outras nações, certo? Essa crise provoca, sim, mudanças no mundo do trabalho e que vão impactar no campo da assistência, tipo desemprego, precarização, aumento de segmentos desprotegidos, como destaque para as crianças e adolescentes sem cobertura social, tá? E um projeto neoliberal que eu vou falar aqui para vocês mais para frente, certo? Só para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2016, a Oxfam, que é uma instituição do Reino Unido, do terceiro setor, que publica dados sobre desigualdade, publicou uma reportagem que diz que 62 pessoas detêm metade da riqueza mundial. Metade da riqueza mundial. 62 pessoas. Tá? Para vocês terem uma ideia de como é que isso evoluiu, em 2010, 388 pessoas detinham metade. Em 2015, 62. Ou seja, cada vez mais, menos pessoas
detém a riqueza mundial. Ou seja, a desigualdade vem só aumentando, em que pesam todas as estratégias para a diminuição da concentração de renda. Essa concentração de renda só vem aumentando. Tá? E aí, esse aqui é um mapa da desigualdade. Quanto mais vermelho, mais desigual. Então, olha aí onde a gente está. Certo? Em 26 países que medem a desigualdade, desses 26 países que medem, em 24 essa desigualdade aumentou. Tá? Nos últimos anos. Projeção do Banco Mundial para o Brasil. Até o final de 2017, 2,5 milhões de brasileiros devem cruzar para baixo a linha da pobreza. Certo? Então, se a gente teve uma época em que houve um esforço significativo para as pessoas para atravessarem para cima, né, até o final do ano, 2,5 milhões vão para baixo. Tá? Num cenário pessimista, 20,9 milhões de pessoas abaixo da pobreza, 10,3% da população. Se a gente pensar que no primeiro mandato de Dilma, o foco dela era os 8% mais vulneráveis, vocês imaginam que em um ano, né, 10,3% vão estar abaixo da linha da pobreza. Certo? Até o final desse ano. E é esse público aqui que é o público de assistência. Ou seja, imagina o tamanho do público. Tá? O perfil dessas pessoas, perfil jovem, tá? Que tem ao menos ensino médio, ou seja, percebam que é um público um pouco diferente. Tá? Branco, certo? Ou seja, é um público que anteriormente não era considerado nesses indicadores. Ou seja, o público que antes fazia parte dos indicadores já está lá mesmo. Nada se alterou muito para essas pessoas. Não. A gente tem um público que agora está entrando ou retornando para essa linha. Tá? E 88% vive na região urbana, ou seja, não é aquele pobre da zona rural. Tá? Para a gente ter uma ideia do que é o impacto dessa crise atualmente. Certo? A procura pela Bolsa Família, certo? Em 2015 foi de 1 milhão os cadastros aprovados, 1.271.000, tá? E em 2016 pulou para 1.696.000, um aumento de 33% nos cadastros da Bolsa Família aprovados. Ou seja, imagine aí o quanto de usuários da assistência social que nós temos atualmente, tá? Uma demanda maior no Nordeste, vocês estão bem ainda com 8,94%, você imagina nós lá, né? Agora, veja a mudança de orçamento. Se a gente comparar um aumento de 33%, olha como o orçamento aumentou. Tá? Aumentou muito pouco para dar conta de tudo isso. Certo? Ou seja, o que a gente vai lá ver? A gente vai lá ver cada vez mais uma focalização. Certo? E aí, o que a gente vê? A gente vê claramente o recrudescimento acirrado numa política neoliberal, que é caracterizada basicamente por dois elementos. O elemento da precarização, tá? Que é o serviço precário, descentralizado dos governos locais, certo? E a privatização do serviço, ou seja, a refilantropização da questão social, certo? Ou seja, chama a sociedade civil para administrar pela lógica da solidariedade social. Nada de novo. Nada de novo. Ou seja, o que é que isso significa? A política não é mais um direito, gente. A política volta a ser favor, volta a ser benesse, volta a ser clientelista. E isso na assistência social está batendo na nossa porta. Como trabalhar com a família nessa lógica? Como é que vai ser o nosso trabalho? Como é que vai ser o nosso trabalho de conscientização? Né? Como é que vai ser o nosso trabalho de organização política? Como é que vai ser o nosso trabalho de fortalecimento dos grupos? Como? Diante desse cenário. Tá? Cada vez mais eu vejo que existe uma questão política que se torna cada vez mais central nesse debate. As pessoas precisam, inclusive nós precisamos nos reorganizarmos para discutir o que é direito. Né? E a primeira consequência é a política fica cada vez mais minimalista, tá? E a segunda é a substituição do Estado de proteção social do Estado penal, que os psicólogos da assistência já estão nele. Nós somos convocados a ser os mãos de ferro do Estado.
Tá? O tempo inteiro, os CRAs e CREAs são chamados para dar pareceres, né, avaliarmos pessoas em bases nas áreas de família, né? A discussão, por exemplo, dos depoimentos sem dano, em municípios de pequeno porte que não têm outras instituições, são os psicólogos da assistência que são chamados para isso. E se eles não se recusam, eles são intimados. Eles são intimados. Então é preciso que a gente pense nessas coisas para a gente saber como é que a gente vai se posicionar diante disso. Como categoria. Porque atualmente são os profissionais que têm responder. Então veja, vou terminar. O que eu percebo é que houve uma evolução, tá? Se a gente for pensar hoje, né, o que é que a psicologia pensa a respeito de si própria. Tá? Se a gente pensar em 62, a psicologia era uma profissão de resolução de problemas de ajustamento, e hoje a psicologia é uma profissão que estuda o compromisso social. Tá? E esse compromisso social se opera eminentemente na política social, tá? Não tenho dúvida. A gente tem alguns elementos que eu já contei, essa minha exposição foi toda centralizada nisso, que é o contexto sociohistórico. Não tenho dúvida que as iniciativas pessoais também são extremamente importantes, tá? Mas também acho imprescindíveis as condições políticas institucionais. Vejam, e aí eu acho que o momento atual acho que é importante, e a Abrapa está acontecendo agora também, acho que é extremamente importante para se pensar nisso, e que sem dúvida passa por uma organização da profissão, tá? A discussão do compromisso social acho que é imperativo, e esse compromisso social agora não é mais simplesmente com as pessoas, os usuários, mas também com a própria profissão, né? Para que direção que a psicologia, parte dela, vai caminhar, certo? Eu vou falar, para finalizar meu texto, é isso, porque é possível construir um projeto ético-político para a profissão. A avaliação que eu faço hoje é que não é possível construir um projeto ético-político. Tá? Eu acho que temos vários projetos ético-políticos que estão em jogo, porque a psicologia são várias psicologias com diferentes concepções de sujeito, de mundo, tá? E são projetos ético-políticos que estão aí, circulando, e que em alguns momentos eles se batem. Tá? Mas eu acho que para a psicologia que está dentro do campo da política social, é preciso ter um projeto ético-político de compromisso de classe. Acho que a gente tem que servir uma classe que é a classe mais organizada. Acho que a gente não tem que estar nesse lugar para defender qualquer coisa. Então, dentro do campo da política social, acho que a gente precisa defender o usuário. Acho que a gente precisa ser, sim, agente de transformação social. Tá? E aí, em que pese todas as divergências, que a gente possa ter divergências teóricas, inclusive, mas eu acho que é preciso que a gente não perca de vista que toda ação é política. Certo? Não estou falando necessariamente de militância política, é a definição política da ação profissional, é diferente de militância, que também é possível e nesse momento ela é necessária. Tá? A militância política nesse momento é extremamente necessária no momento de recrudescimento de um Estado extremamente conservador. Tá? Mas é preciso que a gente entenda qual é o objetivo da nossa ação cotidiana, do nosso trabalho, e a serviço de quem essa ação está sendo realizada. Isso é a dimensão política da nossa ação profissional. Ok? E aí, é óbvio que essa dimensão política da nossa ação profissional, ela tem que estar articulada com um determinado projeto de sociedade, que a gente precisa ter muito claro qual é, para nós, profissionais, e para a nossa categoria profissional também. Tá? E aí vem o conceito de praxis. Finalmente, o conceito de praxis. Que existem vários, mas da minha perspectiva, é a praxis que diz que uma história não está fechada, ela é um processo. A praxis ela termina articulando uma teoria com a prática como uma ação que é transformadora, que é política, tá? E que não cessa, que ela é extremamente transformadora. Vou concluir agora. Por fim, para não concluir, acho que a gente precisa se responder qual é a sociedade que nós temos e que a gente quer, né? E qual é a psicologia que nós temos e que psicologia nós queremos. É isso, obrigada.